Leitura do tópico O Desenvolvimento da Liturgia, do livro Curso de Liturgia, escrito pelo padre João Batista Reus, professor do Seminário Central de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, ano 1944. A Liturgia Divina. No Antigo Testamento, todo culto do povo de Israel foi ordenado por lei divina. Os deveres múltiplos dos sacerdotes israelitas, bem como o modo de oferecer os vários sacrifícios, foram minuciosamente revelados por Deus a Moisés, que os fixou no livro Levítico. A Igreja do Novo Testamento devia abranger todos os povos do mundo, tão distantes, tão diferentes em costumes. Um novo culto público tornou-se indispensável. O legislador divino criou e estatuiu para a nova liturgia, que consiste mormente na missa, umas poucas leis, encarregando a sua igreja de alargá-las com cerimônias convenientes sob a direção do Espírito Santo. As partes essenciais da missa, a forma essencial dos sacramentos, o Pai Nosso, formam os elementos da liturgia divina. A liturgia apostólica. Os apóstolos contentaram-se a princípio com os poucos ritos divinos e acompanharam-nos com as orações e algumas cerimônias que conheciam do templo. O próprio Salvador tinha empregado antigos e novos ritos, pois tinha preparado a primeira consagração eucarística com o rito da Páscoa antiga. Esta ordem conservou-se nas duas partes da missa, a missa dos catecúmenos e a missa dos fiéis. Na primeira, havia orações e leitura da Sagrada Escritura. Na segunda, a consagração, divisão esta que se encontra desde o princípio do cristianismo. Os apóstolos usaram seu direito litúrgico. São Paulo, por exemplo, ordenou que as mulheres viessem para a reunião dos fiéis de cabeça velada. 1 Coríntios 11. Quais dos ritos modernos foram introduzidos pelos apóstolos não podemos definir com certeza. Sabemos, porém, que os apóstolos receberam do Divino Redentor a ordem: depois de 12 anos, saí para o mundo, a fim de que ninguém diga, não ouvimos nada. Conforme Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia e um outro autor fala de 7 anos. A cronologia bíblica, baseada também em outros cálculos, chegou quase ao mesmo número de 12 a 13 anos. Sem dúvida, perante estes 12 anos em Jerusalém, todos os apóstolos celebravam os santos mistérios e a liturgia em geral da mesma maneira. Por isso, é muito provável que os ritos comuns a todas as liturgias tenham por autores os apóstolos. Também foi sempre tradição da Igreja que na liturgia há partes instituídas por eles. São Basílio diz que os ritos litúrgicos, usados por toda parte e cujo autor é desconhecido, dimanam da autoridade dos apóstolos. Portanto, a leitura da Sagrada Escritura, o Sursum Corda e as outras saudações e respostas antes do prefácio, o cânon, foram introduzidos por eles. Quando se disse a primeira missa pelos apóstolos, não sabemos, mas é provável que fosse no próprio dia de Pentecostes, pois a missa é a parte essencial do culto da Igreja, que neste dia principiou a desempenhar as funções sagradas. A Igreja costumava dar logo aos batizados a Sagrada Comunhão. Maria Santíssima desejava tanto receber Jesus Cristo nas espécies sacramentais. São Tomás diz: celebramos a instituição do Santíssimo Sacramento, especialmente naquele tempo em que o Espírito Santo ensinou os corações dos discípulos a conhecer perfeitamente os mistérios deste sacramento. Pois também, no mesmo tempo, foi que os fiéis começaram a receber estes sacramentos. Bento XV cita a opinião do cardeal Bona de que antes de Pentecostes não se podia propriamente dizer a missa, pois não convinha oferecer o novo sacrifício enquanto o sacerdócio ainda não fora transferido. Concorda com isto a Escritura Sagrada, pois diz que os apóstolos, antes da vinda do Espírito Santo,
perseveraram unânimes em oração. Atos 1:14. Sem mencionar a comunhão do pão, por não haver ainda missa. Tendo recebido o Espírito Santo, continuaram na comunhão da fração do pão. Atos 2:42. Pois então havia missa e comunhão. A liturgia primeva eclesiástica. Os apóstolos legaram aos seus sucessores o poder sobre a liturgia e o cuidado dela. Fixá-la inteiramente foi impossível por causa das perseguições e do segredo severo relativo aos santos mistérios. Os cristãos, quase sempre acossados pelos satélites dos tiranos, não queriam deixar cair nas mãos dos pagãos um livro completo dos seus ritos santos. Mais tarde, conformando-se com os costumes do povo respectivo, os bispos adotaram também cerimônias já conhecidas, contanto que não fossem contrárias à doutrina cristã ou próprias do paganismo. Esta formação deu-se, antes de tudo, nos grandes centros de civilização, pois sabemos que os apóstolos procuravam de preferência cidades importantes: Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma. Os seus sucessores fizeram o mesmo. Ao redor das suas cidades episcopais, fundaram outras comunidades religiosas, dependentes do centro também quanto à liturgia, pois eram sacerdotes da metrópole que plantavam a nova vinha do Senhor. Pouco a pouco formou-se uma liturgia comum a muitos lugares e, finalmente, a uma região inteira. Como este processo natural se efetuasse igualmente no Oriente e no Ocidente, originaram-se várias liturgias, concordantes nos ritos essenciais, diferindo, porém, nas cerimônias acidentais. As modificações tinham a origem nos esforços de paralisar a influência dos costumes pagãos e, mais tarde ao menos, na influência de príncipes, de mosteiros, de homens insignes ou de piedade privada. Participou esta formação em maior escala depois de terminar a perseguição pagã pelo Edito de Milão em 313. Mas o poder dos bispos foi cada vez mais restringido, até que, finalmente, o direito litúrgico foi reservado aos concílios provinciais.